Olá, tudo bem com você? Dando sequência à série Renko Mais e os indicadores da análise técnica, hoje eu vou falar do IFR, ou Índice de Força Relativa. Vai ser uma aula bem prática de como interpretar esse indicador e também vai ter uma dica extra de como usar ele de uma forma diferente, a forma que eu gosto de usá-lo. Eu gosto muito do IFR, considero ele um excelente indicador de apoio, apesar de também que ele pode ser usado sozinho. Mas eu vou dizer para você, ele vai responder melhor quando usado junto a outros indicadores, por exemplo, as médias móveis, ou qualquer outro indicador de sua preferência, beleza? O IFR ele foi criado em 78 por Wilder. Ele mede a força de um determinado ativo e ele vai flutuar entre a linha 0 e 100. Porém, é usado duas linhas horizontais de referência, que pode ser o 30 e o 70 ou o 20 e o 80. Mas e o que seriam essas linhas então de referência? Você pode estar se perguntando, né? Essas linhas de referência são chamados os níveis de sobrevenda e sobrecompra. Se o preço ele está próximo, abaixo ou na linha 20 ou 30, o ativo é dito que ele está sobrevendido. Se o preço está próximo, acima ou na linha 70, 80, o ativo vai ser dito que ele está sobrecomprado. Então essas linhas elas vão servir como alertas, né? De que, e não como pontos de entrada, beleza? Então nunca se baseie a sua entrada apenas no toque das linhas. Elas são apenas pontos de referência para você começar a ter uma ideia de que o preço a partir dali pode tomar uma nova decisão e fazer um outro movimento. Mas aí vai ficar com certeza mais claro a hora que a gente for lá nos gráficos, beleza? Mas um pouquinho antes da gente ir para os gráficos, eu vou falar que existem 4 maneiras diferentes de você utilizar o IFR, assim, basicamente, por assim dizer, né? Que seriam elas os topos e fundos, as formações gráficas, os suportes e resistências e as divergências. Agora sim, agora vamos lá para o meu gráfico, que eu vou mostrar tudo isso para vocês lá no gráfico. Então beleza, agora estamos aqui no meu gráfico, vamos colocar o IFR. Então vamos lá, índice de força relativa, nova linha, eu vou deixar ele na configuração padrão que ele vem, beleza? Só vou colocar aqui por enquanto na cor amarela, vou colocar. Para mim a cor da compra é azul, a cor da venda é vermelha, então cor da linha de compra eu coloco azul, cor da linha eu deixo 30 e 70 mesmo, os níveis, tá? Se você quiser você pode colocar 80 aqui, 20 aqui, fica a seu critério. Isso aqui colorir acima, então eu vou deixar aqui um pouquinho só para vocês verem como é que é, aí depois eu vou tirá-lo. Se você quiser plotar uma média móvel, você pode plotar a média móvel, você marca ela aqui, coloca o número de períodos, a média móvel que você quer usar. Eu não costumo colocar a média móvel, então concluir. Pronto, olha lá. Então, o que quer dizer? Ó, aqui ele está aquele colorir, ó. Então, quando ele está abaixo da linha 40 aqui, vamos botar uma linhazinha aqui no 50 para ficar visível. Então, 50. Pronto. Então beleza, quando vem abaixo do 40 ele mostra que está com a força mais vendedora, né? Aqui ó, vamos dizer, né? Então ele está chegando em níveis de sobrevenda, quer dizer que vai tocar aqui na linha para sair vendendo, comprando? Não, ó, o preço ele andou lateral primeiro, ele tentou subir, falhou e ó a sobrecompra dele lá e voltou para venda. Então, eu vou tirar esse negócio de colorir aqui, beleza? Eu acho que não é necessário estar colocado. Então, coloca tudo da mesma cor. Pronto. IFR da mesma cor, é assim que eu ploto ele no meu gráfico, só que em outros períodos. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, eu vou falar das 4 maneiras mais básicas, né? Que é mais comum de ser lido o IFR. Beleza? Então, falar a primeira maneira de ver o IFR,
de ler o IFR, é isso que eu estava falando agora. São as regiões de sobrevenda e sobrecompra. Ele vai, né, vamos dizer, ele fez aqui, ó, topinho acima da linha 70. Então seria esse topinho aqui, ó, tá vendo? Então é esse topinho aqui que eu estou sinalizando aqui em cima. Ele rompeu, concorda? Ó? Então, tipo, não é para tocou você sair vendendo, não, é só para você ter uma ideia de que o preço aí atingiu níveis de que ele pode inverter, né, por assim dizer, né, que ele pode estar fazendo topo, ele está chegando em níveis de topo e pode vir buscar os níveis de fundo da onde ele saiu, né? Então ele vai testar aquele pensamento básico, né, das onda 1 de Dow, da teoria de Dow, né? Então ele vai, né, o preço ele sobe, ele tende a fazer uma correção, pelo menos, né? Então testar níveis que ele já fez, né, que foram, ó, fundo, né? Então são níveis que ele vai vir testar, né? O fundo. Então quando o IFR ele chega aqui, você começa já a querer, se você está comprado, a quem sabe realizar o lucro assim que ele romper esse topo, ou assim que ele chegar aqui perto desse topo, você vai estar realizando seu lucro aqui. Vamos dizer que você startou a compra aqui nessa posição aqui, então você veio gerenciando seu trade aqui, e aqui pelo IFR você começou a ter níveis de sobrevenda, de sobrecompra. Então você já pode parar e pensar, opa, então se ele pode falhar no rompimento do topo, então eu zero minha posição e espero surgir um novo sinal para poder entrar a favor do que ele vai indicar. Então essa é a interpretação mais básica do IFR, que é olhar para os toques das linhas 70, 30, né? Poderia ser 80, 20, aí vai a seu critério, né? Provavelmente você teria que, para usar o 80-20, você teria que abaixar o período. Você está aqui no 14, vamos colocar aí outro período a 8, aí sim, ó, ele vai testar, ó, aqui ele foi lá no 82, ó, aqui ele foi abaixo do 20, então você tem que diminuir o período. Eu não gosto de usar períodos muito rápidos nos indicadores, eu acho que acaba dando muito sinal conflitante, mas isso eu vou falar depois, lá a hora que eu vou falar do meu jeito de usar o IFR, beleza? Então 14 aqui, que é o jeito, que é a configuração básica que ele vem aqui na TRID. Então essa é a primeira maneira de se interpretar o IFR, beleza? Agora vamos falar da segunda maneira. Então uma outra maneira também de ler o IFR, que é bem interessante, é o que? São as figuras que aparecem, né? A gente no preço, tanto no candle quanto no... Bom, vamos passar aqui um pouquinho para o gráfico de candle aqui só para fazer, né, esse adendo. Então, ó, aqui eu já tô com o IFR meu colocado na coloração que eu uso, tudo mais, só não está no meu período que eu uso. Vou colocar ele aqui em 17, que é o período que eu uso mínimo. Então, o que seria então olhar o IFR, né? Essas formações gráficas. A gente tem essa formação de figura, não temos topos duplos, fundos duplos, ocos, ocóis, triângulos, retângulos, né? Então se você vai aqui, você olha, ó, aqui você tem chamamos de oco, né? Ombro, cabeça, ombro, né? Pode também falar que aqui foi o ombro, né? Então, um topo duplo mais baixo, enfim. Então, do mesmo jeito que você olha os topos duplos, os ocos, os ocóis, os triângulos, você também pode olhar para o IFR da mesma maneira, ó. Então, o IFR veio daqui, desceu, subiu, veio, ó, temos um oco, temos um ocói, né?
Então, os mesmos padrões de formações gráficas, de figuras gráficas, né? É claro, você vai olhar ele de um jeito mais, né? Aqui assim, né? Ó, ombro. Deixa eu marcar aqui para vocês verem. Aqui poderia ser um ombro, aqui a cabeça, aqui o ombro, né? Então você tem um ombro, cabeça, ombro. E aí você pode esperar um movimento de compra aqui, né? Que foi o que ele fez, né? Ele deu esse movimento de compra aqui. Seria esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, tá vendo? Então é esse movimento de compra aqui. A gente está no 15 minutos, beleza, pessoal? Tá. Então, é isso. A maneira do IFR, né? De você ler as figuras é a mesma maneira de você ler as figuras dentro dos candles, do Renko, da maneira que você interpreta, né? Existem canais, né? Você pode traçar canal. Então o IFR te dá também essa liberdade, né? Você tem praticamente uma cunha, né? Ele está diminuindo aqui, então uma cunha, não sei se vocês sabem, isso aqui seria uma bandeira de baixa. Então, para venda, né? Uma cunha aqui, ó. Isso é uma cunha perfeita, né? Então, ó, lá, depois que rompe a cunha, ó, ainda, né? O IFR, vamos dizer assim, ele ainda trabalha um pouco mais lento. Por isso que eu digo, é interessante você usar o IFR, é um bom indicador. Porém, ele vai funcionar melhor tendo outros indicadores junto. É o que eu vou sempre bater na tecla. Nunca use apenas um indicador para te dar o start, né, para ser o seu gatilho. Se baseie pelo menos uns 3 pontos, assim, que você olhe para o preço, você olhe para o indicador, que você olhe em mais um tempo gráfico e ele mostre para você que você pode entrar a favor daquela posição, daquela operação que você quer fazer. Beleza? Então agora vamos falar um pouquinho dos suportes e resistências. É a mesma coisa, mesma ideia. Você pode traçar suportes e resistências. Então você chega aqui, você pode traçar as linhas de suporte, de resistência no preço. Como você traça no preço, você pode traçar no IFR, né? Então, a linha de resistência, tem uma linha de suporte, e aí você vai trabalhar da mesma forma, né? Rompeu, você vai ficar esperando o reteste para quem sabe aí, né, tentar a venda, ou então esperar o rompimento mesmo para cima, ó, aqui ele está rompendo um topo, tá vendo? Ó, ele está rompendo um topinho intermediário aqui. Ó, bem aqui, isso aqui é um topo intermediário, então ele está rompendo. E aí o que está acontecendo com a pressão em cima na hora que ele rompe esse topo intermediário? Ó, ele está rompendo aqui o topo intermediário, é bem aqui, ó, o preço está retomando a tendência, a tendência de alta, ele está vindo romper outros topos mais altos aqui. Então você pode olhar o IFR também como suporte e resistência. Então aqui que tinha uma resistência, foi rompido, foi embora. Aí, ó, aqui para trás, né? Vamos ver. Tá vendo, ó? Suporte, ó. Então você vem, você traçou a linha de suporte aqui. E o preço veio, tocou a linha de suporte. Ó. Na hora que ele toca a linha de suporte, ele começa a trabalhar. Então a partir desse momento aqui, não quer dizer que você tem que já sair startando a compra aqui. Sair startando a compra aqui é meio perigoso. Claro que você tem sinais, né, que pode te validar essa entrada, porém não é para você sair fazendo isso, é para você começar a olhar. Ó, aí ele vem testar. Ó. Aqui uma entrada muito mais limpa nessa posição aqui, ó. Aqui é uma entrada muito mais limpa do que aqui. Só que aqui, se você for olhar o IFR, ó, nessa posição, ó, onde é que ele está aqui, o IFR? Ele está brigando, né? O preço continua a subir depois, mas o seu sinal para você começar a pensar na compra estava aqui embaixo, na hora que ele atingiu a posição de sobrevenda. E você já tinha também traçado aqui uma linha de suporte. Então você, né, vai acrescentando tudo isso aí. Então você vê a formação gráfica, você vê o suporte e resistência, você vê o nível de sobrecompra e sobrevenda. Beleza?
Então, você pode sim então procurar esses níveis de suporte e resistência. Você vai agregando, né, a leitura ao pouco. Então agora vamos para a quarta maneira, vamos dizer assim, de você ler o IFR, que seriam as divergências. Ó, aqui mesmo, nessa situação aqui, eu tenho um topo mais alto, né? No preço, o preço está fazendo um topo mais alto, porém o IFR está fazendo um topo mais baixo. Então, eu acho que é o sinal do IFR, os sinais mais fortes do IFR, que é a hora que ele começa a mostrar as divergências. Então ele mostrou divergência no topo, sinalizando que aqui, a partir desse momento aqui, está validado uma tentativa de venda. Está validado tentar buscar regiões, né, mais abaixo no gráfico, regiões que um dia provavelmente foi uma resistência e agora vai servir como suporte, porque ela está vindo sendo testada por cima o preço. Então, essa é uma outra maneira muito bacana de você estar olhando para o IFR, essa questão das divergências, né? Então o preço está fazendo fundo mais baixo, né? E o IFR, vamos pegar aqui no 15 minutos um pouquinho para ver. E o IFR não. Ó, vamos dizer aqui, ó. Aqui o preço está fazendo fundo mais baixo, né? Ó, aqui o preço está fazendo fundo mais baixo, né? Ó. E o IFR não. O IFR está fazendo fundos mais altos. Então aí aqui, para quem sabe fazer isso, para quem, né, tem um apetite ao risco, você pode já estar pensando em tentar fazer uma entrada abaixo da mínima aqui. Então na vez que você está vendendo aí, você vai estar comprando. Eu não indico nenhum iniciante a tentar fazer isso, tá? Mas para quem é mais experiente, sabe de mercado, sabe como usar isso aqui. O iniciante ele vai estar acertando a compra aqui pelo candle, tá? Pelo candle. Tô dando um exemplo aqui junto, tanto no candle quanto no Renko, porque eu uso IFR nos candles mais. No Renko eu tendo a usar mais o MACD, o MACD. Beleza? Então, se você fosse startar a sua entrada aqui pela divergência do IFR, você está aí startando aqui. No fechamento desse candle de 15 minutos, startou, tá aí. Quanto que deu aqui? Quase 1000 pontos, 950 pontos. Você pode, né? Então, acho que nem preciso falar nada, né? 900 pontos aí num trade, é bem interessante, né? Então, essa eu acho que é uma das maneiras melhores assim de você usar o IFR, é você pegar e ler as divergências que ele mostra no preço, né? Então, pode estar fazendo um topo duplo e o preço está fazendo um topo mais alto, né? Ó, aqui, e ele está fazendo um topo duplo, ele não está rompendo, isso aqui é um topo duplo. Tem pessoas que usam esse sinalzinho aqui, chamam de Batman, mas eu não gosto de ficar olhando tão curto assim o IFR, apesar que foi 2 barras aí, 1000 pontos, né? Andou um bocadinho aí para baixo no 15 minutos que eu tô. Ó, lembrando, 15 minutos, eu não sei, eu não trado gráficos, mas de candlestick eu não olho mais o candlestick abaixo do 15, mas se você trada, por exemplo, 5 minutos, vamos lá. Deixa eu voltar aqui no 15 rapidinho antes, destacar aqui a região, então, para a gente poder olhar lá no 5, né? Então, seria, não é aqui não, é essa região aqui, né? Que eu estava dizendo. Então, aqui, vamos destacar aqui, opa, e vamos lá nos 5 minutos, então ver essa região. Vamos lá, vamos achar ela no 5 aqui, olha lá. Então aqui no 5, ó, o IFR aqui ele já deu sinal de venda, ó. Ele está fazendo junto com o preço aí no 5, ó, pelos 5 minutos você tem o sinal, ó, o sinal de venda, ó, ainda com coisa bem interessante assim, que põe
que eu acho que vocês têm que ter, ó. Falha de fazer novo topo. Eu uso, é claro, dentro de uma outro formato de trade que eu faço, porém isso aqui é bem básico. Falha de fazer novo topo, ele vai tentar buscar o fundo, tá? É um pensamento bem básico isso aí, mas acontece, é o que o mercado faz. Ele sai de um ponto, ele vai tentar testar o outro ponto, então ele vai testar. E olha lá, ó, aqui, para quem gosta de tradar candles, conhece candle. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó, para ver, ficar bem. O que é, ó? 2 shooting star, né? 2 shooting na mesmo, um fundo mais baixo ainda. Então, ó, o IFR dando região de sobrecompra. Então aqui, ó, validou a venda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de venda nos 5 minutos. Então, você vendeu aqui, então, 900 pontos também para baixo. Então, para você ver, o IFR é um bom. Ele a partir do momento que você sabe usar qualquer indicador, a partir do momento que você saber interpretá-lo, ele vai te dar bons trades. Mas é apenas o indicador? Não, você tem que conhecer de mercado. Você tem que conhecer o contexto do mercado, a dinâmica que o preço forma aí para você. O que o preço está falando. Não basta você olhar para o indicador. O indicador, ele vai servir mais para a questão de você ter um gatilho, que é o seu gatilho. Opa, isso aqui está validando, o indicador está validando eu tentar esse trade aqui. Por quê? Porque o meu stop está aqui acima, né? Vamos dizer assim, tem 2 stop que você pode usar, né? Você pode usar o stop do agressivo, que é acima do candle. Você pode usar o stop mais conservador, que seria acima da máxima ali, né? Então, você startou a sua venda aqui. Um ponto interessante para quem é iniciante, quando você tem uma probabilidade acima de 60% de que o trade vai a seu favor, que você é confiável esse sinal, né? Vamos dizer, esse sinal aqui é confiável você entrar. Então você não precisa esperar romper a mínima do candle, você pode esperar romper o corpo, tá? A mínima do corpo. Então, o preço abriu ali, deu uma subidinha, rompeu a mínima do corpo, você já está startando aí, você vai ganhar ali questão de 10, 20, 30, 40, 50 pontinhos, mas querendo ou não, no final aqui, a hora que você for fechar sua posição, eles vão fazer uma diferencinha sim, esses 40, 50 pontos a mais. Beleza? Essa aqui é a maneira, foram que eu apresentei para você até agora, foram as maneiras mais básicas e simples, por assim dizer, de ler, né? São as maneiras mais utilizáveis de ler o IFR, já sabendo também que os períodos mais usados no IFR é o 9, o 14 e o 25, tá? Beleza? Eu uso de uma configuração diferente, e que é o que eu vou falar agora para você. Na Tride aqui, eu vou conseguir fazer eu consigo colocar um IFR sobre o outro. Eu uso a Profit, a Profit é minha plataforma secundária. Então eu uso a mais básica, né, que seria a Profit One. E nela eu não consegui fazer a sobreposição do IFR um sobre o outro. Porém, você pode usar a média móvel também, lá, plotar junto uma média móvel, que vai mais ou menos dar o mesmo efeito dessa maneira que eu uso aqui, beleza? Então é o seguinte, a minha maneira de usar, aqui ó, como eu já mostrei para vocês, o meu período mínimo do IFR que eu uso é 17. Eu posso estar usando 34. Por exemplo, se eu vou por 5 minutos, aí lá eu vou estar usando 34, já não vou mais estar usando 17, beleza? Então, aqui do 15 para cima, que são os tempos gráficos que eu olho de candle, 15, 60 diário, tá? Eu vou estar então usando a 17 como o meu período mínimo. Então, o que eu faço? Eu venho aqui de novo, índice de força relativa, e eu vou empilhar ele, ó, tá aqui, ó, empilhado. Você vai procurar, muitas vezes ele vai estar lá em cima, que aí é você colocar em cima do gráfico, mas não é lá que você tem que colocar. Então você vai vir aqui, ó, índice de força relativa, e aí você vai plotar esse segundo índice de força relativa
junto do que você já tem ali. Então eu faço a separação de fio ao cubo. Então aqui é 72. Mesma coisa, minha linha de venda, minha linha de compra. E pronto, tá aí, ó. Agora eu tenho, deixa eu colocar num roxo mais claro aqui, que eu uso o 72 minha é dessa coloração, né? Então para ficar mais claro para vocês verem aqui. Tá bom. Então eu uso assim, eu coloco 2 IFRs junto. Como eu disse, se você tem a Profit Chart, você não trada na Trade, você não usa Trade, você pode colocar uma média móvel que ela vai dar a mesma sensação aqui, ó. Vou até colocar então uma média móvel para mostrar para você que ela pode te dar mais ou menos a mesma coisa que vou colocar, vou deixar azulzinho ali mesmo para você ver. Opa, não, aqui não vou conseguir lá na Profit você vai conseguir, ela vai ficar bem parecida aqui. Provavelmente o jeito de ser plotado o indicador difere um pouco de uma plataforma para outra. Tanto é que lá na Profit você não coloca, você não tem essa coloração aqui. Você não coloca as linhas azul e vermelha, né? Nos níveis de 70 e 30. Ela fica... ela não tem. Aí, se você quiser, você tem que pegar, vir aqui, pegar uma linha e colocar lá e deixar fixa dentro do gráfico. Mas enfim, voltando aqui então a minha linha de raciocínio. Perdão. Então, eu coloco o IFR dessa maneira aqui para mim. Que é o quê? Quando a linha mais rápida, o IFR mais rápido, ele vai cruzar o IFR mais curto, mais longo, quer dizer, né? Quando o IFR mais rápido ele vai cruzar o IFR mais longo, é onde eu vejo que tem as possibilidades de dar aquela esticada no preço. Só tanto é que quantas barras de 15 minutos a gente tem aqui, ó, seguidas? São 11 períodos de 15 minutos subindo, e ó, num rompimento aqui, ó, antecipatório já, ele já te dá. Então eu uso o IFR dessa maneira. Então aquele negócio, né, pensamento do que chegou nas regiões de sobrevenda, eu já começo a olhar e ver se o IFR meu mais rápido ele está apontando para o que? Para perda também, ó. Pode ver se eu tem um zoom aqui, ó, eu já tenho sinais divergência no IFR mais longo meu, ó, o topo aqui, né? Eu também tenho a mesma coisa aqui. Então, ó, tudo validando o que? Vai entrar na venda aqui. Então, ó, topo duplo, mais baixo, falha de fazer novo topo, vai buscar o que? O suporte. Então, falhou na resistência, ele vai buscar o suporte. É um pensamento bem básico de mercado, mas que funciona bastante. Senão, pode ver que tem muita gente que só ensina isso aí. Tem muito professor aí no mercado que só ensina você fazer testes de suporte e resistência. E por quê? Porque dá certo. Então, se você, é aquilo que eu disse, apenas use o indicador como gatilho. Não vá querer usar o indicador para ler preço. Preço é isso aqui, ó. Você gosta de usar candle? Você vai usar candle, você vai ler o preço, não importa quantos indicadores você tem aqui dentro. O mais importante é isso aqui, é o preço, vai ser sempre o preço. O preço que vai indicar para você o que você tem que tentar fazer ou não. Para muita gente, isso aqui seria o que? Você fez a primeira perda de correção, tentou a primeira retomada da compra, a segunda retomada da compra. Aí você entra naquele pensamento, né? Toda perna de tendência tem duas pernas da contra tendência na correção, então eu vou startar a compra aqui porque isso aqui é uma barra de sinal, eu vou sair comprando. Então também, né? Então, né, tem tudo um contexto, tem toda uma dinâmica, você tem que ver, ó, o preço está em níveis, ele rompeu topos aqui, ó, mas olha lá, ó, tem mais topos mais altos, ó. Qual que é o topo? Vamos olhar aqui, ó.
Qual que é o topo principal aqui? O topo principal é esse aqui. Concorda comigo? Esse é o topo principal. Se você for falar de áreas, de zonas, ó, isso aqui é aqui que você tem que olhar. Então, se você quer continuar comprando aqui, você está olhando para cá, né? Mas ó, ele está falhando nesses níveis aqui. Ele não está nem falhando nos níveis principais, ele está falhando nos níveis secundários. Então, por que você vai estar pensando em compra aqui? Você tem que ler o contexto que o mercado está te mostrando. O mercado não está te mostrando compra aqui, está te mostrando venda. Aí você olha para o indicador e o indicador está te dando a mesma coisa. Então você olha para o que o mercado vai fazer. Você vai extrair dinheiro no que o mercado for fazer. Qualquer um que tentou comprar aqui não se deu bem. Ou saiu estopado no zero, né, que se conseguiu fazer isso, ou tomou prejuízo para trás. Ó. Imagina você ver uma barra dessa daqui se formando contra você. Aí aqui sim, ó. Aqui você tem que começar a pensar na compra, né? E olha lá o indicador. Não está na sobrevenda. Concorda comigo? Ele não está na sobrevenda. E aí? E se você está esperando aqui o indicador? Né? Você tem um trade aqui. E se você for para tempos gráficos mais curtos, você vai ter um trade um pouquinho mais abaixo ainda. Então, enfim, né? É aquela. Ele está mostrando, ele mostra sinais, mostra, mas ele não é a todo momento. Então você não pode estar levando ao pé da letra. Ó, outra falha aí de indicador, né? Pode ser dita. Ó. Opa. O indicador ele fez fundo junto com o preço, concorda? Ó. E não tá na linha de sobrevenda. E ó, porrada que o preço deu para cima, né? E aí aqui sim, aqui ele já fez a mesma coisa junto com o preço, ó. Então tem que ficar sempre naquela, né? Não pega o indicador e fala, eu vou achar o indicador milagroso, o indicador que vai me ajudar. Ninguém usa o indicador desse jeito, eu vou ganhar dinheiro com esse indicador. Não, não é assim. É o mercado, se fosse tão fácil desse jeito, tava todo mundo milionário, bilionário aí no mercado. Beleza? Então essa foi a aula sobre IFR. Se você gostou, dá um like no vídeo, compartilha com quem você conhece, quer saber um pouco mais sobre indicadores de análise técnica, quer conhecer sobre o mercado financeiro, sobre day trade. Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo meu que eu vou estar postando aí. Tem a sériezinha diária aí para vocês tá vendo aí como que eu olho o mercado, que é o resumo do dia, beleza? Faço tanto no índice quanto no dólar. Já deixei aberto, se você trade ações, faz day trade em ações e quer olhar pelo Renko, as ações, deixa nos comentários aí indicações de ações que eu posso fazer aí mais uma ou duas resumo de dia aí em cima de ações. Beleza? Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.